Salve, salve moçada dos primeiros anos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, Prefeito Dário Campos Feijó. Aqui a gente tem o nosso tema da aula de hoje, a aula que foi ministrada para os alunos do presencial e que as turmas que estão no remoto irão ter a possibilidade de entender e de conversar um pouco sobre esses conceitos de raça, de racismo, de etnia e dos aspectos socioantropológicos. Então, vamos prontamente para a nossa aula discorrer sobre esses temas, tá bom? Minha gente, vamos lá, né? Quando nós falamos de raça, nós estamos animalizando a coisa, né? Raça, normalmente, nós tratamos com animais, tudo bem? Só que quando a gente fala de humanos, o termo raça, ele gera um sentido bem negativo. Então, dentro desse contexto, a gente fala de racismo, que é uma prática criminosa de denegrir. Inclusive, a própria palavra denegrir, que foi utilizada agora, vejam bem, é uma prática preconceituosa e discriminatória. Por quê, professor? Ora, denegrir vem de tornar negro. Então, quando eu estou dizendo que tornar negro é um termo pejorativo, eu estou sendo preconceituoso. Então, vejam bem, o racismo, ele vem sendo estrutural também. O racismo ele pode acontecer de forma clara e direta, como ele pode acontecer devido à discriminação histórica que se tem diante da história dos negros e da história dos indígenas. Então, nós deveremos falar sobre etnias e evitar falar o termo raça, porque quando a gente fala em raça, a gente animaliza o tema e a gente não quer animalizar, pelo contrário, a gente quer racionalizar. Nós, seres humanos, somos sim animais, porém racionais. E não tratamos aqui de raça no sentido de dividir os povos, mas de etnia, no sentido de diversificar esses povos, tudo bem? Então, passando aqui, nós temos três figuras aqui caricatas, né, de três etnias, um amarelo, asiático, o outro negro, africano, e aqui o indígena, tudo bem? Que vem muito provavelmente de uma cultura mongol da Ásia. Minha gente, já pensou, já imaginou se no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua sala de aula, aparecer uma dessas etnias para conviver e para estudar junto de vocês? Minha gente, o primeiro momento seria de estranhamento. Eu tenho certeza que se chegasse um asiático falando da forma que os asiáticos falam, com a sua cultura, o seu modo de ser, vocês iriam esboçar também alguns risos. Ou se um africano trouxesse todo o seu traje, toda a sua cultura, forma de falar, de agir, de dançar dentro da sala de aula, vocês também iriam esboçar alguns risos e estranhamento. E, da mesma forma, o indígena. Ora, aqui falamos sobre o pré-julgamento, o preconceito. E aí eu lanço a pergunta: vocês são preconceituosos? Irá mentir quem falar que não, porque o preconceito é um pré-julgamento e normalmente nós somos acostumados a olhar para espelho. Sabe o que é olhar para espelho? É quando eu me vejo. Então eu quero ver no outro algo parecido com o que eu penso, com o que eu visto, com o que eu falo. Quando eu percebo que existe uma vestimenta, uma roupa, um modo de ser diferente do meu, eu tenho uma tendência a discriminar, a ter um pré-julgamento, porque eu não estou acostumado. Então, diante de todo esse contexto, nós temos aqui a prática da discriminação, do preconceito, que infelizmente o produto final é sim o racismo, tudo bem? Passando de lâmina, vamos entender o contexto, né? Para que isso ficasse de forma mais atenuada, mais forte, nós iremos aqui nos remeter ao período das expansões marítimas, que foi o período onde as nações, reinos europeus expandiram seus mercados e domínios nas grandes navegações para o Oriente, para a Ásia, Índias, África e também a América. Então, potências europeias como Inglaterra,
Potências como a França, Portugal e Espanha desbravaram as rotas marítimas. E aí a gente se remete a esse período das navegações do século XV. E aí os interesses em jogo inicialmente eram sim interesses econômicos, mas, minha gente, vamos analisar do ponto de vista de que o europeu, com a sua conduta, cultura, né, forma de ser, quando ele chega na África e na Ásia, que se depara com uma cultura diferente, diversificada, eles passam a pré-julgar, a ter um preconceito daqueles nativos, porque a forma de crença, de pensar, de acreditar, de ser e até mesmo de desenvolvimento era distinta, era diferente com relação à da Europa. Então eles encontraram um universo diferente e não aceitaram aquele universo. Tanto é que existiu aqui, nesse contexto, um forte projeto de aculturação. O que seria a aculturação? Impor uma cultura sobre outra que se julga inferior. Os europeus encontraram nos asiáticos e nos africanos, e até mesmo em americanos, nativos, não desenvolvidos, não evoluídos. Então, para eles, é como se fosse alguém que estava abaixo da cultura, que estava sobrejugado. E o que eles pensaram em fazer? Poxa, a gente vai ter que levar o desenvolvimento para eles, a gente vai ter que evoluir esse povo. Então, eles tinham interesses econômicos, queriam explorar estas terras, mas, ao mesmo tempo, eles impuseram ali naquele momento a sua cultura, a sua religiosidade, a forma de pensar e o que eles chamavam de desenvolvimento. Tá? Então, o encontro com esses povos nativos diversos, em primeiro momento, foi de estranhamento, depois de dominação territorial, econômica e cultural, e pouco a pouco nós tivemos aí o que nós chamamos de etnocídio. É quando uma etnia, é quando um povo, pouco a pouco, vai deixando de ter sua cultura, vai tendo a sua cultura sendo destroçada, até a cultura ir morrendo pouco a pouco. E aqui nós passamos a ter, na época, um preconceito científico, onde a ciência ela vai ajudar a promover o racismo. Então, assim, quando os europeus chegaram até esses continentes, o africano, o asiático, a Oceania, a América, né, eles passaram a classificar os povos por base do fenótipo. Então, nós, humanos, temos os genes e nós temos também o fenótipo. E aí, o que seria a classificação com base no fenótipo? É nós olharmos para a estrutura física, é nós olharmos para a estrutura corporal daquele povo e, devido a isso, dizer assim: olha, fulano não é da minha cor, aquele nativo não é do meu padrão físico, do nariz, dos olhos, das orelhas. Então, ele é inferior devido a isso. Isso é classificar por fenótipo. Então, nesse sentido, nós temos aqui a base científica do evolucionismo social, onde se dizia o seguinte: todos aqueles que não evoluíram para o padrão europeu, para a forma do corpo, dos olhos, da orelha, do nariz europeu, do cabelo, aqueles que não evoluíram para ficar parecido com o europeu, são inferiores. E aqui nós temos o evolucionismo social fazendo aí um suporte para essa discriminação e para o racismo, tá? E aí, de quebra, nós vamos ter um grande preconceito surgindo com uma grande discriminação cultural. Os europeus não aceitavam tal cultura. O momento era de imposição, né, de forma ditatorial, opressiva. E aí, nós temos uma suposição que os europeus tinham de, poxa, os africanos, os asiáticos, americanos, esses nativos, eles não têm a mesma vestimenta que a gente, eles não são evoluídos como a gente, eles não têm a nossa cultura erudita, então eles são inferiores. Então vejam aqui que todo esse contexto vem de um imaginário do europeu e dos Estados Unidos, como nação também imperialista, que sobrepujaram, ou seja, que dominaram esses outros povos, causando aí uma série de preconceitos, de discriminações, que o produto final é sim o racismo.
E aqui eu trouxe uma atividadezinha para a gente, né? Hora de pensar. Então vamos pensar aqui. Pensar em que sentido? Olha só, nós temos uma charge, e nessa charge nós temos aí dois tiozinhos levando nas costas os nativos das localidades que eles estavam dominando, da Ásia, da África, tudo bem? Da América. E eles estão aqui, ó, pouco a pouco subindo as rochas, tá? E cada rocha dessa, minha gente, representa um território da África, da Ásia e da América. E lá em cima eles têm a civilização. Não dá para ver aqui, ó, na charge. Civilização, tá certo? Então veja bem, olha o que é que os europeus fundamentaram na época, né? Europeus, os próprios Estados Unidos, que eles tinham o fardo do homem branco. E qual seria o fardo do homem branco? Ter a missão, né, civilizadora, ir até esses povos para levar o desenvolvimento para eles, ir até esses povos para que eles pudessem desenvolvê-los, ensiná-los a cultura que eles diziam que era correta, a religiosidade correta. Então, para o homem branco europeu, por exemplo, a tradição religiosa africana, espiritista, de ancestralidade, por exemplo, era uma tradição pagã, uma tradição diabólica. Então, eles não aceitavam isso, eles aculturaram, fizeram a catequese quase que obrigatória para esses povos, dizendo que a religião deles era errada. Com os asiáticos, da mesma forma. E isso a um preço muito caro, tá? Veja bem, quando eu digo que há o fardo do homem branco, a gente pensa assim, olha, que tadinhos, né, da Inglaterra, tadinho dos Estados Unidos, estão levando o peso da civilização, estão levando os nativos para eles se desenvolverem. Que nada. Esse discurso é um discurso para tentar encobrir toda a exploração que estava sendo feita na África, na Ásia e na América. E de fato foi assim, porque esses locais foram de verdade, verdadeiramente explorados. E o pretexto era o fardo do homem branco. Olha só, a gente é tão legal que está levando vocês para se civilizar. Mas, na realidade, não era civilidade aqui, era a exploração, tá? Então, para a gente finalizar essa nossa aula, nós temos aqui o racismo que foi fundamentado de forma científica. Com o quê? Com o fator biológico, como a gente falou, do fenótipo, né, da estrutura física, da questão da cor. E isso gerou o quê? O etnocentrismo, que é quando eu digo assim, a minha etnia é mais bonita, a minha etnia é mais desenvolvida do que a outra. E os europeus tinham bastante etnocentrismo, né? E isso fez com que ocorresse uma degeneração da raça superior. Ou seja, o que ocorre? Veja bem, muitos dos europeus, né, o que eles pensavam? Olha, se nós necessariamente tivermos um contato, tá, com esses povos e ocorrer o cruzamento, ocorrer um contato sexual, vai ter a reprodução. E essas novas pessoas que nascerem, elas irão degenerar a raça superior. Por quê? Porque muitas delas irão ter uma herança misturada com o branco e com o africano, com o asiático. E aí eles diziam que essas pessoas que fossem nascendo dessa mistura seriam inferiores. E aí a gente fala de degeneração dessa raça, né? E muitos pensavam assim. E o que ocorre? Devido à degeneração da raça superior, de acreditar que o cruzamento de uma raça, ou melhor, não raça, né, de uma etnia com outra, gera a defasagem, deixa aquele povo mais fraco, nascem pessoas mais fracas em um país, é que causa a ideia de eugenia. Aí a gente vai lembrar aqui de quais civilizações, no caso, da alemã e da espartana. Então, lá em Esparta, na antiga Grécia, o que eles faziam? Quando nascia alguma criancinha com defeito, né? Defeito não, com uma especialidade, vamos dizer assim, porque defeito até também é uma expressão muito preconceituosa. E quando uma criancinha nascia de forma especial, com alguma deficiência, eles achavam, os espartanos, que era um defeito, porque eles pensavam na raça pura. Aí o que eles faziam?
e jogava a criancinha de um penhasco. Eles sacrificavam a criança, por quê? Os espartanos, eles eram militares e a sua educação era militar e só servia para o espartano quem tivesse perfeita condição corporal e mental para ocupar um cargo no exército. Então eles faziam uma eugenia, uma seleção do povo. O Hitler fez da mesma forma. Olha só, o Hitler ele promoveu o Holocausto judeu. Foram mais de 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, porque ele acreditava que os judeus eles degeneravam a sua raça ariana que era superior. Ele não queria cruzamento de ariano, né, de alemão, com judeu. E ele, além dos judeus, nós temos os ciganos, os africanos, povos nos quais sofreram, né, povos que Hitler acabou, de certa forma, aí, sacrificando em um grande genocídio que foi o Holocausto, tá bom? Então a eugenia é selecionar, é dizer assim, olha, eu não quero que o meu povo se misture com o outro. De certa forma, um pouco mais tarde, nós tivemos o branqueamento da população, né? O que que ocorre? Aqui no Brasil aconteceu isso. É quando existe uma política afirmativa, um incentivo do governo para que em um determinado local, cidade ou estado venha só europeu para tornar aquele local essencialmente branco. Aconteceu isso bastante aonde? Em Santa Catarina e lá no Rio Grande do Sul. O que é o branqueamento? É forçar em um local que tenha apenas pessoas de uma certa etnia, e no caso no Sul, foram os europeus brancos para tornar aquele local muito mais bem visto, digamos assim, pela elite, né? E isso tudo, meu povo, gera o chamado determinismo biológico. O que é o determinismo biológico? É determinar que algumas etnias são superiores a outras devido à cor da pele e à estrutura física. Né? E aqui a gente vê duas imagens como o racismo esteve presente nos atos abaixo. E fica aí a perguntinha para vocês. Como é que o racismo esteve presente aqui no Holocausto Judeu com Hitler e como é que o racismo esteve presente aqui durante os atos da Ku Klux Klan, um grupo extremista cristão lá dos Estados Unidos, grupo esse que queimava negros, que enforcava negros, acreditando que eles eram muitos e em grande parte diabólicos e seguidores de crenças diabólicas, tá? Isso tudo por quê? Porque muitos negros seguiam a sua religiosidade, que era semelhante à da África, e eles não aceitavam isso. Eram grupos extremistas lá dos Estados Unidos, tá? Então, minha gente, é isso. A gente finaliza aqui. Fiquem com Deus e até uma próxima.